Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e um abraço a todos. Quero estar lendo a palavra de Deus que se encontra em Levítico, capítulo de número 16, do versículo de número 32 até o 34. E depois também eu quero estar lendo em Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 11 até o número 28, até o versículo de número 28. Em Levítico, versículo de número 32 do capítulo de número 16, diz assim a palavra do Senhor: E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim expiará o santuário, também expiará a tenda da congregação e o altar. Semelhantemente, fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação, e isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Em Hebreus, assim está escrito: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque seu sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo também depois disso o juízo. Assim também Cristo,
oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Depois que Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele pediu para Moisés fazer um tabernáculo. O tabernáculo era um lugar santo, onde Deus se encontrava com o seu povo. Ali existia o pátio, e depois do pátio vinha o tabernáculo em si, que era o lugar santo, e tinha um véu que fazia a separação entre o lugar santo e o santíssimo lugar. No pátio existia ali o altar do holocausto, a pia para lavarem os sacerdotes, lavarem as mãos, e depois havia o lugar santo, aonde existia a mesa dos pães, o candelabro do lado esquerdo, e mais na frente o altar do incenso, e depois o véu que fazia a separação entre o lugar santo e o santíssimo lugar. Dentro do santíssimo lugar havia o propiciatório, que era um baú com uma tampa em cima, que é o propiciatório em si. A tampa se chama o propiciatório. Ali no altar do holocausto, o sacerdote matava o animal, e ali fazia o sacrifício pela expiação do povo. Primeiro ele fazia a expiação pelos seus pecados, e depois pelo pecado do povo de Israel. Ele, depois que matava o animal, ali na pia ele lavavam as mãos e entravam no lugar santíssimo para oferecer a Deus o sangue do animal, em cima da tampa do propiciatório, ali no propiciatório, onde representa a presença de Deus no propiciatório. Mas o livro de Hebreus vai nos dizer que Jesus é o maior e o melhor mediador entre Deus e os homens. Ele é o maior e o melhor sacerdote, e também o maior e o melhor sacrifício, porque o homem, como era falho, tinha pecado, ele tinha que fazer expiação por ele próprio e depois pelos pecados do povo, e cada ano que se passava tinha que fazer mais expiação, e tinha que fazer mais de uma vez, sempre fazia expiação. Mas Cristo, como não tinha nenhum pecado, nosso Jesus Cristo, ele não precisou fazer expiação por si mesmo, mas fez expiação por todos os povos, por todos aqueles que chegam a Jesus, que aceitam-o como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Ali ele tira todos os pecados. Naquela cruz do Calvário, Cristo morreu por nós. A cruz do Calvário, no passado, quem era o símbolo da cruz do Calvário, tipificava a cruz, era o altar do holocausto. Ali Cristo morreu na cruz para salvar todos aqueles que se chegam a Cristo, todos aqueles que aceitam a Cristo. Então não tem mais pecado. O melhor sacrifício de Cristo, porque o melhor? Porque ele mesmo se entregou, ele foi o próprio sacrifício, ele se sacrificou para salvar os nossos pecados, e ele tirou os pecados de todos aqueles que chegam, ou seja, ele tira o pecado de todo mundo. É só aceitar a Jesus. Todos aqueles que aceitam Jesus, ele tira o seu pecado, porque no Antigo Testamento, aqui em Levítico, os pecados do povo só era encoberto, mas não era tirado, porque não tinha poder para tirar pecado. Mas o sangue de Jesus tem poder para tirar todos os pecados. E Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, foi sacrificado, morreu por nós. Aquele sangue que desceu na cruz tem poder para tirar todos os pecados. E Cristo, ele é o melhor sacerdote. Por quê? Porque ele entrou num tabernáculo, ou seja, no céu,
um tabernáculo não feito por mãos de homens, mas feito por Deus. Porque o tabernáculo aqui em Hebreus que diz é o céu. Jesus entrou como sacerdote, entrava no lugar santíssimo. Jesus chegou até a presença de Deus com o seu sangue. Ali no trono de Deus, com o seu sangue, mostrou o seu sangue. Pai, está tudo consumado. Pai, eu fiz a tua obra. Ou seja, Jesus chegou na presença de Deus com o seu sangue, assim como o sacerdote chegava na presença do Pai no lugar santíssimo. Então Deus chegou na presença do nosso Pai com o seu sangue, com o seu próprio sangue. Não com sangue de bode, não com sangue de bezerro. É por isso que em Hebreus vai dizer que Cristo é o melhor e o maior sacerdote. O maior e o maior sacrifício foi feito por Cristo na cruz do Calvário. Então, todos aqueles que não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, aceite-o, porque Ele quer perdoar os seus pecados. É só Cristo, é só Ele que é o único sacerdote da nossa vida, é só Ele que pode perdoar pecado, não é homem nenhum. Homem nenhum tem esse poder, é só através de Jesus Cristo. Ou seja, não adianta confessar os seus pecados ao Padre, ou seja, qualquer outro homem. Você tem que confessar os seus pecados a Jesus, porque Ele é o único sumo sacerdote. Então, em nome de Jesus, eu termino esta mensagem. Espero que vocês reflitam um pouco neste vídeo. É um vídeo um pouco longo, mas a palavra de Deus, ela é linda. Nós temos que ler a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço por esta oportunidade. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. E aqueles que não aceitaram a Jesus, aceite-o enquanto há tempo. Ainda é tempo, porque Jesus voltará. O juízo final está para se cumprir, viu? Jesus está voltando. E aqueles que não aceitou a Jesus vai ficar na grande tribulação. Aproveita, viu? Porque Ele é o nosso advogado, tá? Então, Ele está advogando as causas daqueles que aceitam. Depois que Ele for o juiz, meu amigo, é só sentença. Em nome de Jesus. Amém.